Oi, gente, eu sou o Arthur Fiel, cineasta e produtor de cinema e audiovisual, e estou aqui esta semana no Curta Vídeo para falar com vocês um pouquinho da minha história e trajetória, mas principalmente sobre cinema e audiovisual infantil. Bom, eu sou natural de Aracaju, Sergipe, né, nasci lá e me formei, na verdade, inicialmente por lá. Eu sou formado em letras, né, no curso de letras e literatura. Depois comecei a entrar nesse mundo de histórias cinematográficas. Eu sempre fui uma criança muito brincante e que se envolvia muito com a vontade de querer ser artista. Eu acho que eu queria muito brincar com as linguagens, né? Então, quando eu falo que eu fiz letras e depois fui fazer cinema, é porque eu sentia uma certa falta de algo, né? Tipo, eu acho que letra somente não era suficiente para mim, nem só o cinema me satisfazia. Então foi nesse lugar, né, no meio dessas linguagens que eu me encontrei e pude me desenvolver. Mas Sergipe, que é o menor estado do Brasil, acabou ficando pequeno demais para um sonho tão pulsante, um desejo tão movente, sabe? Então, depois que me formei no curso de letras, eu mudei, né, da Federal de Sergipe, fui para a Federal Fluminense estudar cinema por lá e fiquei no Rio uns bons anos, assim, até o momento que eu acabei caindo aqui de paraquedas no Espírito Santo no finalzinho de 2019, bem pré-pandemia. Então, foi aquele momento que eu acabei chegando aqui e que acabei me consolidando também, né? Tipo, eu tenho uma trajetória hoje muito feliz, né? Eu acho que sou um pouco nômade, transeunte, assim, que saí de Sergipe, conheci o Rio, né? Uma capital, assim, muito grande, vibrante, e que agora está aqui em Vitória e que estou muito satisfeito e feliz de estar aqui. Eu acho interessante falar um pouco sobre essa minha perspectiva de formação, porque, como eu disse, eu vim do campo das letras, né? Minha primeira, enfim, graduação foi dentro das letras e literatura, mas eu sentia falta de algo mais e fui me encontrando ali quando pude observar e olhar para a linguagem cinematográfica, né? O meu TCC, ele se transformou num artigo que eu apresentei num evento internacional lá em Recife, que chama O Cinema como Meio e Forma de Multiletramento, né? E é voltado assim para professores, né, educadores, pessoas que queiram utilizar o cinema em sala de aula como, enfim, metodologia, como prática, como meio e forma de multiletramento, porque hoje a gente vive numa sociedade que, enfim, a gente não mais escreve só com papel, lápis, caneta na mão. A gente escreve em audiovisual. A gente é uma sociedade também audiovisual, né? Então, acho que minha formação ela começa nesse ponto de encontro entre as letras e o cinema, mas sendo formado em letras e literatura, eu iniciei minha atividade profissional, né, num primeiro momento, em sala de aula, na escola pública da região periférica que eu mesmo cresci, estudei minha vida inteira, no caso do ensino fundamental, e eu pude, depois de formado em letras, voltar para ela, mas agora como professor, né? Eu fui estagiário e depois fui professor ali durante um certo tempo, e aquele encontro com os alunos de ensino fundamental 2, eu brinco que eu não tinha aluno que era criança ou adolescente. Meus alunos eram hormônios, estavam no 7º ano, então aquele 12 anos de idade, que tudo é muito efervescente. Então eu tive um momento de encontro com eles ali, e acho que o professor que eu me tornei, não só naquele momento, resiste e existe em mim até hoje. E existe também enquanto um professor que foi professor de crianças, de adolescentes, de hormônios brincantes. Eu acho que é uma característica que eu preservo em mim até hoje. Eu sou muito brincalhão, então eu gosto de brincar. Para mim, brincadeira é coisa séria. Mas, depois do curso de letras, né, como eu mencionei, eu comecei a fazer cinema ainda em Sergipe e acabei migrando no meio do curso para a Federal Fluminense, onde eu fiz o curso de cinema e audiovisual. E ali, para além da graduação em cinema, acabei fazendo também o mestrado em cinema e audiovisual e meu doutorado em comunicação. E aqui, nesse ponto, é interessante destacar que eu me interessei bastante por falar de cinema e audiovisual infantil, especificamente. Eu percebia que tinha muito poucos estudos sobre o tema na área e que era uma necessidade. Alguém precisa olhar e discutir aqui esse tema, esse tópico com cuidado, com atenção e com respeito. Então, a minha dissertação, ela chama A Tela Encantada, Infância e Conteúdo Infantil na TV do Brasil. Hoje está disponível, é fácil de acessar no Google.
E nela eu descrevo sobre a programação infantil na televisão brasileira, dos anos 50 até o finalzinho dos anos 2019, 2000, né? Nesse marco aí de 70 anos de televisão brasileira, então eu lanço um olhar ali ao conteúdo infantil. Já no doutorado, eu tinha uma inquietação, nossa, eu falei muito sobre programação, sobre história, né, sobre o cenário do conteúdo infantil na televisão, mas como que está a produção audiovisual infantil agora? O que é que as pessoas que se dedicam, né, a escrever para criança, de onde que elas tiram essas ideias, né, com quais bases elas escrevem para as infâncias? E aí eu faço, né, no caso no doutorado, na minha tese, que hoje também já é pública, eu faço um mergulho novamente nessa história, mas não tentando contá-la novamente, e sim observando os conteúdos que a gente produziram, suas estéticas, suas linguagens. E foi assim que eu produzi essa tese intitulada O Mônica Verso e Diretrizes Criativas para a Produção Audiovisual Infantil. Nela, eu falo um pouco sobre esse Mônica Verso, né, originado ali da Turma da Mônica, do Maurício de Souza, sem dúvida alguma, a maior produção audiovisual infantil, não só brasileira, como da América Latina, e pego a partir desse conteúdo, né, estou destrinchando ele ali minimamente, né, tratando de diversos conteúdos hoje pertencentes a esse universo, para falar sobre essas diretrizes, né, para propor diretrizes de escrita para criança, especificamente, de escrita para produção audiovisual infantil, especificamente. E a partir dela eu destrincho, por exemplo, algumas categorias. A gente tem um certo imaginário, muito errôneo, por sinal, de que escrever para criança é fácil, é só você fazê-la rir, é só você fazê-la brincar, é só ser legal, é só ser feliz na narrativa. E não, eu acho que escrever para criança é uma das coisas mais difíceis enfim, de se produzir hoje em dia em cinema e audiovisual. Primeiro porque já há aí um certo distanciamento temporal de nós, que hoje somos adultos, né? Quem acaba produzindo para a criança somos nós, né? Que vamos refletir muitas vezes as experiências infantis que nós tivemos, sem olhar para a infância do presente. Então, um convite que eu faço, inclusive na tese, em todo e qualquer espaço que eu vá, é da necessidade de não olhar exclusivamente para o passado. Se encontre sim com aquela criança que você foi, mas a traga para o presente, faça com que ela interaja com as crianças do agora, brinque com as crianças nesse presente momento. Então essa sim é uma dica que eu acho que é fundamental para falar para o pessoal que quer escrever para criança. Bom, acredito que é importante agora trazer um pouquinho desse meu processo de criação, né? Especificamente alguns filmes que eu fiz. O primeiro filme, na verdade, que eu realizei foi um filme infantil chamado Dando Asas à Imaginação, né? Nele, a gente tem 3 amiguinhos ali que vão para a escola contar uma história. E esse filme, particularmente, ele mescla técnicas de animação e live action, né? Foi uma delícia produzir assim. Foi um filme, inclusive, que eu fiz com edital público do estado do Rio de Janeiro, à época eu estudava na Federal Fluminense. E esse edital era dedicado ao fomento ao curta universitário, né? Um edital muito cruzinho, assim, de verba, muito baixo, mas enfim, que foi transformador em muitas vidas, dentre elas na minha própria, na da minha equipe. Esse filme, na verdade, eu fiz um pouco baseado na minha experiência enquanto professor daquelas crianças lá de Aracaju, daquela galera no 7º ano, enfim, baseada na nossa dinâmica de sala de aula, né? Sendo formado em letras e língua portuguesa, eu tinha que dar aula de gramática, mas eu detestava. Eu queria literatura, eu queria contar história, eu queria que as crianças tivessem oportunidade de experimentar a linguagem. Então foi um filme baseado nessa experiência, então até digo que é um filme baseado em fatos reais, né? Em dinâmicas reais. E ele foi feito dentro da Universidade Federal do Espírito, ou melhor, dentro da Universidade Federal Fluminense, não do Espírito Santo, onde estou aqui agora. Mas aquela dinâmica ali foi muito interessante porque eu pude integrar com os colegas de curso, né, da minha turma, conhecimentos muito bacanas. Assim, foi um grupo de trabalho muito diverso, não era todo mundo da mesma turma. Então, eu acho que eu estava na época ali no 6º, 7º período do curso de cinema, o meu outro amigo, diretor de animação, estava comigo nessa faixa de período, mas tinha pessoas que estavam no 2º período, no 8º período, no 9º período, que já devia ter formado e ainda estava lá. E foi uma dinâmica muito bacana, porque eu tenho uma premissa que eu prezo muito pela liberdade criativa de todos os envolvidos, sempre.
O filme, na verdade, tem as crianças lá carregando um livro que é amarelo. No roteiro original, aquele livro era rosa. A diretora de arte, a Caroline Buranelli, ela disse, não vou fazer filme com livro rosa, não quero, não gosto. E eu, tá, vamos, você que manda, você que é diretora de arte. Eu acho muito importante essa abertura para o cinema, que é uma criação coletiva. Claro, eu idealizo uma narrativa, idealizo uma história, mas eu tenho que estar muito aberto também aos outros integrantes desse processo. O filme não é só meu, o filme é nosso, né? E eu tenho essa característica de levar esse nós a todo canto na minha vida, assim. Eu realmente acredito em nós, é a minha maior crença. Carlinhos, levanta, filho, vamos pra escola. Carlinhos, levanta, filho, tá na hora de ir pra escola. Carlinhos, esse menino. Ai, ai. Anda, filho, levanta. Já estamos mais que pronto. Maluquinho, vamos tomar café e eu vou te levar pra escola. A mochila já tá pronta? Tá sim, só precisa ligar pro Joaquim. Tá bem, só vê se não demora. Vou estar te esperando, hein? Já é. Alô, Quindim? Oi, Carlinhos. Tudo pronto por aí? Tudo sim. Será que a Carol já levantou? Sei lá. Deixa eu ligar pra ela. Fica na linha aí. Carol. Alô? Oi, Carol. É o Kim. Oi, Quindim. Eu tô aqui também. Tá pronto? Pronta, já tô saindo. Tá bem. A gente se vê. Tá bom, beijo. Queijo? Ah, não esquece o livro, não. Tá bem, queijo. Queijo! E assim que surgiu a contação, uma prática muito antiga, que nós utilizamos desde a idade mais primitiva, quando o homem aprendeu a falar e se fascinou pela possibilidade do contar. Licença, professora. A gente pode entrar? Isso é hora de chegar, gente? Desculpa, professora. É que a gente veio voando. É mesmo, professora. Tudo bem, crianças. Podem sentar com a gente. Já que vocês chegaram agora, nós podemos começar com vocês? Sim! Era uma vez 3 crianças feiticeiras.
Cordas e cobras em amarração que rolam e prendam esse dragão! Aquário, águas arranque, baldes de água, molha o dragão! Acho que não foi uma boa ideia. Caverna do dragão não! A caverna do dragão não! Abracadabra, pé de cabra, abre o portal pra outra dimensão que nos ajude a fugir da caverna do dragão! Peraí. E o dragão? Ficou na outra dimensão. Acho que ele não ia querer cair dentro do mar. Mas como saíram de lá? Ué, num Náutilo. Náutilo? Uau, mas navegaram até onde? Até a próxima dimensão. E aí, eles não estavam mais no fundo do mar, e sim num celeiro. E de repente... Uai, cadê o Quindim? Ué, ele não tava com a gente? Eita, mas o que esse bicho tem? Margarida! Coitadinha da Margarida. Carlinhos, espia só. Eita, que ovo gigante! Misericórdia, mas eu nunca vi um ovo assim. Vai ter gemada pra não acabar mais. Olha lá, o ovo tá chocando. Ai! Será que eu sei contar histórias? Eu só queria viajar. Quem sabe poder te levar no meu bolso. Prometeria não te chacoalhar, ter cuidado ao me balançar. Caso ouvisse uma canção de que são feitos sonhos, feitos de movimento. E eu sei bem, Ué, mas o que aconteceu? Por que a música parou? Crianças, deixem eles falarem. Obrigada, professora. Uma coisa terrível aconteceu. Ei! Como assim? Pior era o pombo. Um pombo assustador que ficava fazendo um barulho assim. Gigante! Crianças, eu estava esperando por vocês. Diminuindo! Ouch! Vocês não podem se esconder por muito tempo. Eu irei encontrá-los e fazer vocês comida de pombo. O que a gente faz? Carol, olha no seu bolso! O quê? Pode pilim-pim-pim. Use quando precisar. Ou quando a Cuca tentar te devorar.
Hehehe. Pererê, como isso veio parar aqui? O Pererê falou pra gente usar quando precisar. Acho que essa é uma dessas horas. Não é? Ela tá vindo! De que são feitos sonhos, feitos de movimento. E eu sei bem, de que são feitos sonhos, feitos de movimento. E eu sei bem, então deixa eu te tirar para dançar. Nossos passos fazem o mundo girar. Será que eu sei? Licença, professora. A gente pode entrar? Eu só queria viajar. Quem sabe poder te levar no meu bolso. Prometeria não te chacoalhar, ter cuidado ao me balançar. Caso ouvisse uma canção de que são feitos sonhos, feitos de movimento. E eu sei bem, de que são feitos sonhos, feitos de movimento. E eu sei bem, então deixa eu te tirar para dançar. Nossos passos fazem o mundo girar. Então deixa eu te tirar para dançar. Nossos passos fazem o mundo girar. Eu acho que seguindo nessa linha de tempo aqui e falando ainda sobre a produção de audiovisual infantil, logo após Dando Asas, eu já ingressei numa outra equipe ali para dessa vez não estar dirigindo, mas auxiliando, né, na produção de um outro curta-metragem infantil muito interessante em animação stop motion, que é o Ilhas, da diretora Isabela Oliveira. Esse filme também hoje está disponível no YouTube e é um filme que ele tem uma temática extremamente sensível. Ele vai tratar ali de crianças, né, dentro do transtorno espectro autista, e eu tenho um maior orgulho de ter sido convidado pela Isabela a produzir. Agora, eu acho que minha obra mais recente, ainda dedicada também às crianças, né, é o Saudades em Cor, uma animação realizada aqui no Espírito Santo, com leis de incentivo local, né? A gente ali teve acesso a recursos da Lei Aldir Blanc e também do próprio Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo, para tratarmos sobre uma obra que ela tem uma sensibilidade sensorial, digamos que altíssima. Enfim, é uma obra em que eu vou tratar do luto, né?
da perda do avô de uma criança durante o período da pandemia de Covid-19, que, enfim, todos nós, infelizmente, vivemos, né? Alguns perderam aí seus entes queridos e eu queria que a gente pudesse olhar para esse momento a partir da perspectiva da criança. Então, ele é um filme muito sutil, muito delicado, ele não tem fala alguma. Ele é um filme que é para você ver e ouvir e sentir, sabe? Algumas vezes até para chorar, porque a gente precisa se libertar de algumas dessas amarras. Eu acho que a perspectiva da criança tem muito a nos ensinar. Para além dessas obras, eu acabei, como produtora, atuando em algumas outras, também aqui dentro da Universidade Federal do Espírito Santo. Eu acho que vale destacar uma em especial. Durante esse mesmo período da pandemia, nós, dentro do grupo Janela Audiovisual aqui na universidade, à época coordenado pela professora Patrícia D'Abreu, nós criamos, dentro daquela dinâmica, um grupo de trabalho com animação, né? Inclusive envolvendo técnicos, sabe? O Gerardo Baldi, hoje aposentado aqui pela universidade, o Ramon Zagotto, enfim, e de uma diversidade de alunas e alunos aqui dos nossos cursos de cinema, de jornalismo. Nós produzimos algumas animações, especialmente uma trilogia, né? Que a gente brinca que chama de Janela Animada, a trilogia Corona Video. Foi uma ideia do próprio Geraldo. Mas uma dessas obras é um videoclipe animado produzido aqui na Universidade Federal do Espírito Santo com alunos de cinema, com alunos do curso de música, num projeto inclusive de experimentação musical coordenado pelo professor Marcos Neves. Eu acho que o mais fantástico nisso é que esse projeto ele foi selecionado num concurso audiovisual, né, num festival audiovisual ibero-americano, o ConKids, né, que é um dos maiores dedicados à infância a nível de América Latina, de Iberoamérica. E ficamos na mesma categoria de finalista que outros conteúdos da TV, por exemplo, do Globoplay. Foi muito bacana ver que a produção independente, livre, universitária chegou nesse lugar. Esse som eu faço pra você, Miguel, Agatha, Cauã, Cauê. Vocês não estão mais aqui, mas nós ficamos e lutamos por vocês. Marias, Jussara, Jandiras e todas as mães da quebrada. Nossa luta pela vida e pela justiça será interrompida. Bom, acho importante também falar que hoje, né, estando aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, né, para além de ser um realizador, de ser também professor, eu coordeno um projeto de extensão que chama Observatório do Cinema e Audiovisual Capixaba. Esse projeto, né, o OCAC, ele tem uma perspectiva um pouco ousada em relação a algumas outras ações, porque ele propõe a criação de uma rede, né? Uma rede brasileira de observatórios de cinema e audiovisual, intitulada Reboca, para que possamos juntos, né, em perspectivas territorializadas, ou seja, unindo olhares e esforços oriundos de todo o país, buscar a construção de informações e dados para efetiva reestruturação do setor de cinema e audiovisual e do setor da cultura, de modo geral, né? Então eu fico brincando que a gente tem que rebocar aí algumas engrenagens para, de fato, fazer o nosso cinema e audiovisual crescer. Vocês podem acompanhar as produções do OCAC no próprio Instagram, o @ocac.ufes. Vocês podem também acompanhar as minhas produções no meu Instagram pessoal, que é o @Arthur, com TH, Felipe Fiel, tudo junto. Arthur Felipe Fiel. Enfim, interagir comigo, eu vou ficar muito feliz de trocar figurinhas com vocês, espectadores do Curta Vídeo, pessoas interessadas no nosso cinema, no nosso audiovisual. E quero deixar aqui meu agradecimento à equipe da TVE, a Márcia, Braguinha, Bruna, todo mundo que faz essa televisão, a vocês que estão nos assistindo em casa e também a Universidade Federal por me acolher aqui, inclusive dentro do seu laboratório de vídeo, onde eu realizo diversas outras práticas com os meus alunos. Então é isso e eu vejo vocês numa próxima.